Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de 1 Coríntios. Entramos falando em capítulo 8 sobre este carne, assuntos duvidosos. Também chegamos à conclusão que o crente deve organizar a vida dele para glorificar Deus, outros, tentar edificar outros, para conhecer Cristo, para crescer em Cristo, também considerar seu próprio como pessoa última. Então, mas isso é muito bom. Paulo deu mais detalhe em capítulo 9 sobre este assunto. Ele iniciou a falar sobre a sua própria vida, falando sobre a maneira dele para viver a vida dele sem ofensa. Ele não recebeu o salário dos coríntios. Ele mereceu isto. Ele disse, a pessoa que está a alimentar a pessoa com coisas espirituais merece receber uma coisa física. Mas ele negou isto. Ele não teve esposa. Ele falou sobre aquela maneira dos apóstolos lá em capítulo 8, mas eles andaram algumas vezes sem coisa para beber ou comer, sem roupa, algumas vezes, sem casa. Paulo disse, eu sou apóstolo como apóstolo verdadeiro lixo da terra. Ele usou esta palavra. Mas, grande tarefa, grande exemplo para nós, ou pode ser por nós, também é a nossa tarefa, mas penso que ele vai envergonhar-nos naquele dia, quando encontramos-nos com Jesus. Mas ele acabou o capítulo 9. Ele teve um motivo centro da vida do crente. Este motivo é tentar alcançar outra pessoa com o Evangelho. Ele disse, como judeu, eu sou como judeu. Como gentios, eu sou como gentio. Ele queria fazer tudo para todos como servo, tentando alcançar alguns. Não vamos alcançar todo mundo. Mas eu quero encorajar-te com um pensamento, uma ideia. O motivo da vida é tentar alcançar a pessoa com o Evangelho. É só isto. O motivo do resto da vida dele foi ligado com aquele motivo supremo. O que é o motivo supremo da tua vida? Tem motivo supremo de alcançar outro com o Evangelho? Mas vou dizer isto. Por dizer eu sou crente, mas não ter este motivo, ainda não organizou bem a tua vida. O nosso motivo supremo deve ser alcançar. Paulo, este motivo influenciou tudo que foi feito com o resto da vida dele. A maneira de viver foi influenciada por tentar alcançar uma pessoa com o Evangelho. É a nossa mensagem. Eu não estou aqui tentando dar-te vários princípios, regras da vida para organizar a tua vida bem como isto. Não! O nosso motivo é alcançar pessoas com o Evangelho. É isto. Está a evangelizar? Está a confessar Cristo a outros? Senhor, ressuscitado, vitória sobre a morte, com novo nascimento, pode participar nesta vida eterna? Ou está a tentar viver uma vida religiosa, fechando a tua boca, aparecendo ser boa pessoa, mas não está a pregar o Evangelho?
Isso é religião. Cuidado. A diferença, por observar no exterior, não vai reconhecer a diferença. Deve procurar confessar Cristo como teu coração. Esta salvação. Não há nada melhor do que ser salvo. É a nossa mensagem. Foi a mensagem de Paulo. Influenciou toda a vida dele. Deve influenciar nossa vida também. Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 10. Paulo usou exemplo da vida dele, mas ele vai entrar para falar um pouco sobre o povo de Israel. Mas ele está a falar sobre o povo de Israel para mostrar realmente as faltas deles, as fraquezas deles. Ele quer nos saber isto, porque por entender a fraqueza deles, o pecado deles, vai ajudar-nos a ter sabedoria contra esta sutileza do diabo. É isto. Para resistir o diabo, para glorificar Cristo com as nossas vidas. Então, mas vou começar, 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, mas ele está a falar sobre Israel como país, mas ele disse, irmãos, também nossos pais. Então, mas vou dizer isto, ele está a falar com judeus crentes. Por dizer nossos pais, também irmãos. Está a mostrar, eles foram crentes, irmãos, mas também nossos pais, a maioridade deles, evidentemente, foram judeus nesta igreja. Lembra-te, Paulo teve grande sucesso com os judeus nesta cidade de Corinto. Vamos ler Atos capítulo 18, vou mostrar isto a ti. Atos capítulo 8, vou ler versículo 18, Atos 18, versículo 8. A Bíblia diz, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Mas este Crispo da sinagoga, lembra-te, dois príncipes da sinagoga lá, Crispo e penso que foi Sóstenes, eles acreditaram, receberam Cristo. Grande influência por ser entre todos, não todos, mas entre todos, daqueles judeus. Então, todos os judeus não acreditaram, mas foram muitos. Então, mas ele está a falar deste respeito, dando história sobre o povo de Deus do Velho Testamento, Israel. Mas não só isto. Versículo 2, achamos a expressão muito interessante. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Batizados, batismo em Moisés. Mas sempre, esta palavra batismo tem significado mergulhar. Mas Cristo, falando do respeito da crucificação, disse que era batismo. Ele foi batizado pode ser prova. Ele foi batizado nesta prova, dificuldade lá, por sofrer na cruz. Mergulhado, mas ele chamou isto batismo. Mas não só isto, como salvação. Uma pessoa é batizado pelo Espírito Santo, batizado neste corpo espiritual de Cristo. Entramos em Cristo. Somos mergulhados em Cristo, mas assunto espiritual. Então, mais outras vezes, na Escritura, mais achamos este batismo pelo fogo também, batismo de julgamento na segunda vinda, mas outras vezes na Bíblia, batismo muitas vezes é ligado com água. Este batismo de João Batista. Pedro batizou no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Também crentes são batizados depois de ter fé em Cristo. Achamos isto, mas aqui
passa de Israel através do Mar Vermelho, que era água, é chamado batismo. Vou dizer isto, o trono de Deus está no outro lado deste água entre o terceiro e segundo céu. Para me alcançar Deus, vou passar através daquela água. Falamos sobre isto algumas vezes, este trono de Deus. O trono de Deus está no terceiro céu, com paraíso. Mas a Bíblia diz sobre a face deste abismo, é chamado abismo abaixo deste trono, este face deste abismo é gelado, como cristal, Apocalipse capítulo 4, versículo 6, mas também como espelho, em 1 Coríntios capítulo 13, vamos falar um pouco mais como a nossa chega. 1 Coríntios capítulo 13, mais. Há água abaixo daquele trono, mas então a expansão nós estamos dentro de uma expansão, a Bíblia diz, segundo Gênesis capítulo 1, esta expansão inclui este segundo céu, que tem estrelas, também o sol, que é grande estrela, também a terra. Então, mas este ar que está a cercar deste terra é o primeiro céu. Está a ver? Mas vou dizer isto. Como este arrebatamento, para chegar à presença de Deus, Ele vai chamar-nos. Lembra-te, céu vai abrir. Ele vai chamar, sobe aqui. O que vai acontecer? Vamos passar através de água para estar com Cristo. É como Israel passando através do Mar Vermelho para sair do Egito. Lembra-te, a terra, Egito é uma figura do mundo. A terra. Vamos sair de passar, mas é chamado batismo aqui com Moisés. É pouco interessante. Então, mas versículo 2, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Vamos ler Êxodo capítulo 14, que fala sobre este passo um pouco, porque mas este significado desta palavra batismo é mergulhar, mas vamos ler Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22, a Bíblia diz: Então Moisés, estendendo a sua mão sobre o mar, o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então, mas eles tinham água acima como nuvem. Mas não sei exatamente esta palavra, mas vou procurar, quero simplesmente descrever isto bem para ti. Então, como neblina ou bruma, elas passaram abaixo este bruma, por ser, mas acima delas, ao lado, foi água como muros, mas elas passaram na terra seca. Mas, daquela maneira, elas foram mergulhadas daquela água. Então, é chamado batismo. Elas passaram através da água. Deus não colocou aquela palavra água, batismo, desculpa, em versículo 2, Ele não colocou aquela palavra lá por acidente. Por quê? Porque Ele queria criar figura da nossa saída. Ele vai partilhar aquela água de uma maneira ou outra, por isso vamos passar através. Não sei exatamente, mas Jesus, Ele já conseguiu o caminho lá. Com a ressurreição dele, Ele ascendeu a céu, terceiro céu, no dia da ressurreição dele. Então Ele voltou também naquele mesmo dia. Mas, batismo, eles foram batizados. Mas
Vamos continuar 1 Coríntios capítulo 10. Já? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, a Bíblia diz: E todos comeram de uma mesma comida espiritual. É interessante. 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, mas é interessante, está a falar do respeito de beber e comer no deserto, depois de passar através daquele mar vermelho. Mas eles comeram aquela maná, mas também eles beberam água algumas vezes. Lembra-te, eles estavam lá no deserto. Eles não podiam ir ao mercado para comprar sumo ou Coca-Cola. Então, mas é pouco interessante. Eles beberam comida espiritual. Também é chamado comida espiritual. Beberam, comeram da mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Eles comeram maná no deserto, que é uma figura da nossa comida espiritual, que é Jesus. Vamos ler João capítulo 6. Hein? João capítulo 6, quero começar por ler em versículo 31. A Bíblia diz: Nossos pais comeram o maná no deserto, judeus falando com Jesus. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, mas aquela maná era muito especial naquele dia. Desceu, todas as noites desceu. De manhã eles deixaram a casa, foram de casa, eles apanharam este maná segundo o mandamento de Moisés. Mas lembra-te, por comer aquela maná, da maneira em que desceu, teve sabor doce, a Bíblia diz. Mas eles queriam usar aquela maná como o grão, a farinha do mundo. Eles cozeram em panelas, com fogo, outras coisas, mas a Bíblia diz, por fazer isto, perdeu o sabor doce e tornou-se com sabor como óleo. É interessante. Deus quer mostrar-nos, Ele quer dar-nos comida doce do céu, mas quando tentamos tornar este coisa dada do céu para ser como a coisa do mundo, torna-se como óleo, perde o sabor delicioso, o doçura dele. Hein? Acontece. Mas Jesus, no fim, ele disse mais: eu sou aquele pão do céu. Foi pão milagroso, dado de céu, mas Jesus é o pão. A pessoa que bebe de Cristo, ou que come Cristo, ele não vai ter fome mais. Ele é satisfeito. Usando aquela maná lá no Velho Testamento, Deus estava a dar-nos exemplo. Realmente, naquela altura, Ele queria o povo de Israel confiar nele. Mas vamos achar, eles não confiaram nele da maneira em que Ele queria. Eles começaram a murmurar e chorar, eles pecaram muito. Mas, aquela maná é como Cristo. Vamos ler João capítulo 6 também, versículos 50 e 51. Jesus disse: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele deu a carne dele pela vida do mundo. É interessante. Mas não só isto. Eles beberam água naquele deserto também. Mas vamos ler Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. E vou ler versículo 6. A Bíblia diz: E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Ele foi mandado para bater aquela rocha. Depois de fazer isto, a água saiu. Eles beberam daquela água, daquela rocha. Mas vamos ler João capítulo 4. Novamente, Deus estava a tentar ensinar Israel para olhar a Ele. Mas também Ele estava a dar-nos exemplo. Estes judeus não reconheceram isto. Mas nós temos vantagem por ler esta coisa olhando atrás. João capítulo 4, vamos ler versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele estava a falar com esta mulher samaritana. Ele disse: eu posso dar-te água. Por beber esta água, não vai ter sede mais uma vez. Ela disse: eu quero esta água. Ela achou aquela água também. O que é exaltado? Ela começou a falar com outros sobre Jesus. Ela não disse: mas a minha vida é melhor agora, mas não estou doutorado. Não. Ela falou sobre Jesus. Ele libertou-me. Eu fui morto, mas agora estou a viver. Eu tenho esta água. Eu não tenho sede. Agora, ela falou desta maneira. Ela influenciou muitas pessoas, não por dizer: mas eu já melhorei a minha vida. Eu sou pessoa mais velha, mais melhor agora. Ela não disse isto. Ela anunciou Cristo. Seria bom os pregadores de hoje pregar da maneira daquela mulher. Sim. Ela influenciou muitos por Cristo. Mas Jesus é a rocha. Eles beberam da água daquela rocha. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Vou ler versículos 5 a 8. A Bíblia diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nele crer não será confundido. Por acreditar em Cristo, não vai ser confundido. Vou dizer isto: por acreditar e confiar numa religião, vai ser confundido. Então, 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, mas ele está a falar: Jesus, esta pedra principal, pedra da esquina, tudo é construído sobre Cristo, a fundação. A vida eterna começa com Cristo. Ele amou-me. Primeiramente, eu não sabia amor, mas Ele amou-me. No fim, eu tive a possibilidade de amar Ele também por confiar nele e agora viver para glorificar Ele com a minha vida. É como isto. Vamos ler Mateus capítulo 16.
Mateus capítulo 16 e versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Mas aquele Pedro não era Pedro, primeiro papá, não. Era Jesus Cristo, fundação da igreja. É isto. Então, mas a igreja é construída sobre ele. Mas vamos ler também. Vamos ler Deuteronômio 32. Deuteronômio, capítulo 32. E vou ler versículo 30 e 31. A Bíblia diz: como poderia, se que um só perseguisse 1000, e dois fizessem fugir 10.000, e a sua rocha os não venderá, e o Senhor os não entregará, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Ele está a dizer que a nossa rocha é Deus verdadeiro, deste contexto, mas é chamado Cristo no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, é o mesmo Deus. Ele disse, a rocha deles não é a nossa rocha é Deus verdadeiro. Ele é seguro. Quer achar lugar do pé para plantar a tua pé na terra firme, na rocha firme, esta rocha é Jesus. Mas vamos ler mais uma coisa, vamos ler Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, vou ler versículo 11 e 12. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, interessante, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. O que aconteceu? Outra vez Israel estava a chorar com sede. Deus mandou Moisés para falar com a rocha, para dar água. Mas o que aconteceu com Moisés? Ele usou aquela vara em mão, ele bateu aquela rocha a segunda vez. Eles receberam água, mas Moisés, ele não obedeceu o mandamento de Deus. Desobediência. Não lemos sobre Moisés pecando. Vou dizer isto, Israel sempre estava a pecar. Moisés estava lá na montanha, orando, jejuando com Deus, procurando Deus para dar ele a maneira para guiar este povo através do deserto. Ele recebeu aqueles mandamentos de Deus. Ele sempre estava a ser perseguido do povo. Eles não queriam ouvir a autoridade da palavra dele, que era a autoridade de Deus. Mas no fim, não lemos sobre Moisés pecando. Mas, por bater aquela rocha a segunda vez, ele pecou. Ele pecou por não obedecer a palavra. Deus disse nesta passagem: não crestes em mim, Moisés e Arão. Por causa deste pecado, Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. Mas é uma figura. O que Deus quer nos aprender disto mais? Várias coisas, mas uma coisa. Moisés, que representou a lei. Lembra-te, Elias, os profetas, Moisés, a lei. Nenhum homem, além de, senão Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem, Deus manifestado em carne, ele observou toda a lei, todos os 10 mandamentos, o resto da lei.
ele não quebrou a lei. Eu já quebrei. Nenhum homem, senão Cristo, nenhum homem conseguiu viver a vida perfeita, segundo a lei. Não Moisés, não José, não Daniel, não outros homens, mas homens fiéis, mas com pecado também. Moisés, a lei não pode dar-nos entrada da terra prometida. O que aconteceu? Moisés não conseguiria isto. Deus enviou Josué. O significado de Josué? Joa salva. Ele deu-nos entrada naquela terra prometida. Hein? É isto. É claro. Mas Moisés, por pecar, ele não conseguiu entrar. Então, mas eu escrevi um pouco. Por resultado, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Jesus Cristo morreu uma vez só. Isso é o significado de bater aquela rocha. A ferir aquela rocha. Primeira vez, não foi problema. Moisés fez isto primeira vez, segundo a palavra de Deus. Mas a segunda vez, Deus mandou Moisés para falar com a rocha. Mas ele bateu, por ser. Aquela rocha, a segunda vez, por pecado, não? Por resultado, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Jesus Cristo morreu uma vez só. Não é necessário sacrificá-lo todos os domingos, como dizem os católicos, com aquela... eles chamam isto Santo Eucarístico, mas é como Santa Ceia, mas eles dizem que aquela pão torna-se o corpo verdadeiro de Cristo e aquele vinho, eles usam vinho, torna-se o sangue verdadeiro de Cristo. Vinho corruptível, vai ser o sangue puro, Não torna-se nada. Aquela Santa Ceia foi dado como memória, como lembrança, memorial. Desculpa. Mas eles querem entrar com mágica deste eles chamam Santa Eucarista. Eles querem dizer, é mágica, como mágica. Corpo verdadeiro e sangue verdadeiro de Cristo. Mas não foi isto, não é como isto. É uma mentira. Cristo morreu. Eles querem dizer, eles estão a sacrificar Cristo mais uma vez. Mas ele já morreu só uma vez. Ele está a desobedecer como Moisés. Não seguindo a palavra. É isto. É exatamente isto. Está a ofender-me com a tua palavra, Pastor Marco. É verdade. Deve falar com Deus sobre isto. Mas, Jesus Cristo morreu uma vez só. Não é necessário sacrificá-lo todos os domingos, como dizem os católicos. Depois de ser salvo, é necessário ser perdoado do pecado que acontece por falar com a rocha. Depois de salvação. Primeira vez, para ser salvo, é necessário ir à cruz. Mas, gosto de voltar no meu pensamento, aquele dia, aquela crucificação, lembrando o amor de Cristo para mim. Mas, eu sou salvo, não é necessário ser salvo mais uma vez. Quando eu peco agora, vou falar com a rocha, para receber perdão, para ser perdoado. É como isto. Vou dizer isto, Deus apresenta figuras de uma maneira exata. Mas Moisés, ele foi negado a entrar a terra prometida porque ele quebrou aquela figura por bater aquela rocha, segunda vez. Vamos continuar, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, vou ler versículo 5, a Bíblia diz, mas Deus não se agradou da maior parte delas. Por isso foram prostrados no deserto. A maior parte delas, mas com quase toda a geração delas. Aqueles que tinham 20 anos de idade ou mais, só Josué e Caleb entrou na terra prometida. Ele foi frustrado, mas a Bíblia diz, a maior parte delas, eu vou dizer isso, quase todos delas. É isto.
Mas, então, Paulo vai entrar falando conosco. Devemos entender, ele está a tentar desenvolver a fé dos crentes lá na igreja de Corinto. Ele está a tentar fazer o mesmo conosco. Deus quer nos ouvir estas palavras. Versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Mas, figuras. É uma figura para ensinar, para dar-nos aviso. Versículo 11 deste mesmo capítulo. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Não só isto, vamos ler Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4, a Bíblia diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo vai entrar falando sobre este povo de Israel no deserto. Ele quer nos reconhecer as fraquezas deles. Deus está a operar nas nossas vidas da mesma maneira agora. Ainda não chegamos lá ao terceiro céu. Estamos aqui vivendo pela fé, esperando entrar neste, mas não vou dizer terra prometida, este lugar prometido. Mas agora estou a viver pela fé. Algumas vezes eu vou ficar com sede. O meu Deus, este mundo é muito seco. Eu quero esta água viva, mas o meu Deus ajuda-me. Ou outra vez, eu tenho fome, o meu Pai. Mas estou a tentar aprender a confiar em Ti. Não quero murmurar, mas não sou com condições físicas, mas com questões espirituais. Deus, Paulo disse, ele aprendeu em qualquer situação para ser contente. Ele escreveu na prisão dizendo isto. Está a ver? Deus quer usar-nos. O nosso problema é nós não queremos ser usados. É isto. Nós não queremos confiar em Deus, entregando toda a nossa vida na mão dele. Deus, a minha vida pertence a Ti. Usa-me em qualquer maneira. Nós não queremos. Eu não quero. Como Paulo disse, é melhor viver como solteiro, como ele, Mas por chegar tempo para tomar decisão, o homem vai pensar, mas viver sem mulher, como é possível? Não estou a ensinar isto como regra. Eu gosto de usar este exemplo porque é mais importante entender o que Deus quer nos entender. Simplesmente estou a tentar mostrar-nos o erro dos nossos caminhos hoje. Que Ele quer nos confiar nele, mas não é sempre fácil. Faltamos muito, sim. Mas Paulo escreveu estas coisas. É a verdade da Bíblia. Eu chamo-me Marco pecador. Eu reconheço, não todas as vezes, mas em parte, reconheço a minha fraqueza, o meu pecado. É isto. Mas vamos considerar este exemplo deste povo de Israel. Versículo 6 diz: não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Mas cobiçar, que é como a avareza, que é achada em Colossenses capítulo 3. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 5. Esta avareza, cobiçar, é chamado idolatria também. É pouco interessante. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada e a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Está a ver? Idolatria, avareza, cobiçar, mesma coisa. Então, mas Paulo está a avisar-nos para evitar estas coisas. E, como sempre estou a dizer, Marco
tem desejo dele para satisfazer Marco, devo matar Marco. É como isto. Mas não só isto. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. Idolatria é outro pecado deles, mas é como cobiçar, que inclui cobiçar. Mas é qualquer louvor de Deus falso. Então, mas Paulo está a dar exemplos deste povo de Israel. Vamos ler Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, vou ler versículo 1 a 6, a Bíblia diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do montanha, já falei um pouco sobre isto, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eles pensavam que este Moisés, ele morreu naquela montanha, ele não vai voltar. Vou dizer isto. Muitos pecam hoje, no nosso dia, pensando mais, Jesus Cristo, ele não vai voltar. É uma figura do nosso século. Eles estavam a mandar Arão para criar estes deuses falsos. Vou dizer isto, há muitos deuses falsos entre cristianismo ou cristandade. Hoje, no nosso dia, está a acontecer. Marco, não. Cuidado. Deve procurar Deus e a palavra dele um pouco mais. Está a acontecer. Versículo 2. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazemos, mas não sei exatamente esta fraqueza grande de Arão, mas ele pecou muito. Ele era líder, mas sem responsabilidade. 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e trabalhou em o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. E então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Mas isso não é verdade. 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Mas o que estava a acontecer? Penso que eles pensavam mais. Já está a chegar 30 dias, 40 dias. Este Moisés, não é possível homem viver sem comida, sem água daquela altura. Mas Deus, ele ajudou Moisés lá na montanha. Moisés estava a fazer a obra de Deus. Eles começaram a fazer idolatria, querendo deuses falsos. Vou dizer isto. Idolatria pode incluir louvor da criação celestial também, mas a maioridade das vezes é louvor das coisas criadas de homem. É possível que deuses falsos ser ligado com outras coisas também, que não são coisas tangíveis, mas dinheiro é tangível, sexo pode ser mais educação, pode ser como Deus falso, coisas do coração, como chamamos em Ezequiel capítulo 14, vamos ler isto, mas pode ser deuses. Quando uma pessoa dedica a vida a uma coisa, é como Deus dele, como este jovem, Mateus capítulo 19, aquele jovem rico. O dinheiro dele era o Deus dele. Nós queremos pensar mais, ele ganhou dinheiro, é uma boa coisa para ajudar a vida dele, mas ele foi preocupado, ele já teve dinheiro suficiente, mas ele queria mais. Também ele não queria dar. Está a ver? Foi pecado. Então, mas vamos ler Ezequiel capítulo 14.
Ezequiel capítulo 14, vou ler versículo, pode ser 1 a 3. A Bíblia diz: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Ezequiel, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, está a ver? E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por elas? Deus disse: eu não quero ouvir, aquele homem já tem estes ídolos no coração delas. Está a ver? Grande falta delas. Mas, então, elas cobiçar, idolatria. Mas não só isto. Versículo 8. Não forniquemos, como alguns delas fizeram. Eles fizeram fornicação. Vamos ler Números, capítulo 24. Números 24. Lembra-te este profeta, Baal. Ele foi mandado para ficar no lugar dele, mas então no fim ele queria ir para falar com este Baleque, rei de Moabe. Este rei de Moabe, Baleque, ele ficou muito preocupado com o povo de Israel, pensando: eles vão vencer-nos. Então ele chamou Balaão para amaldiçoar aquele povo de Israel. Balaão, Deus não queria ele ir lá, mas no fim ele começou a ir. Deus deu-lhe caminho para ir. Então, mas por chegar lá, lembra-te, ele falou com Balaque, rei de Moabe, dizendo: mas não é possível, Deus não vai permitir-me amaldiçoar aquele povo. Então, mas ele saiu, mas antes de sair, ele deu instrução a Baleque. Números capítulo 24, não vou ler toda esta passagem, é grande história, mas vou ler o último versículo de capítulo 24, versículo 25. Então vamos entrar também em capítulo 25 com os primeiros 3 versículos. Mas, então, versículo 24, versículo 25. Então Balaão levantou-se e se foi e voltou ao seu lugar. Então ele deixou este Balaque, rei de Moabe. E também Baleque se foi pelo seu caminho. Ele voltou também a Moabe. Mas, versículo 1 a 3. E Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Povo de Moabe. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo começou a inclinar-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel e Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Está a ver? Este Balaão, ele não conseguiu falar contra o povo de Israel, mas ele disse: mas o rei Balaque, vou dizer uma coisa, Deus não vai permitir-me amaldiçoar, mas se quer destruir este povo, deve causar este povo para louvar outro Deus. Então eles começaram a fazer isto. A Bíblia diz: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não sei exatamente o que Balaão recebeu, mas ele recebeu uma coisa de Moabe. Isso é o que estava do coração de Balaão. Ele queria receber dinheiro. Era Deus dele. Ele desobedeceu Deus procurando aquele dinheiro. Foi grande pecado. Mas o que aconteceu com este povo de Moabe, por convidar Israel para participar nesta reunião, eles começaram a fazer fornicação. Eles fizeram isto como ato daquela cerimônia deles, ou daquela louvor deles. É coisa mundial. Mas aconteceu lá. Deus ficou muito zangado contra o povo de Israel. Ele começou a destruir alguns, mas outro homem
penso que filho de Eliezer, Phineas. Não sei exatamente na língua portuguesa, mas é como isto. Phineas pode ser com vara dele, ele matou pessoa, casal, no meio do pecado delas. Mas a ira de Deus foi parado com aquele ato dele. Deus quer nos julgar pecado, mas Ele está a dar exemplos de Israel, cobiçar, idolatria, fornicação. Mas não só isto. Quero mostrar-te mais uma coisa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8 diz que 23 mil pessoas morreram naquele dia. Mas vamos ler Números capítulo 25. Números capítulo 25 e vou ler versículo 9, a Bíblia diz: e os que morreram daquela praga foram 24 mil. Mas 1 Coríntios capítulo 10, pode ser versículo 8, diz 23 mil. Mas em 1 Coríntios capítulo 10, disse 23 mil naquele dia. Pode ser 24 mil em total. Está a ver? Outros vão entrar dizendo, mas a Bíblia tem erros. Não está a dizer isto. Mas versículo 9, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 diz: e não tentamos a Cristo, como alguns deles. Tentar Deus é outro pecado deles, que é achado em Números capítulo 21. Vamos ler Números capítulo 21. E vou ler versículo 5 a 9, a Bíblia diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morecemos neste deserto. Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio. Deste pão tal vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze-te um serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ele. É figura de Cristo, como João capítulo 3, capítulo 14 diz. Capítulo 3, versículo 14 diz. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente do metal, vivia. Mas elas picaram por serpente. Isso é mencionado neste contexto deste versículo 9, em 1 Coríntios capítulo 10. Então, a Bíblia diz, tentaram a Cristo. Mas é pouco interessante. No Velho Testamento, por ler, elas tentaram Jeová Deus. Mas Marco, é erro de Bíblia? Não. Simplesmente está a mostrar-nos que Cristo é Jeová Deus. Está a ver, não? É fácil. Versículo 10 diz: e não murmureis, como também alguns deles. Murmurar. Deus, eu não sou satisfeito. Oh, meu Deus. Oh. Como os deles choraram, não? Nós queremos esta carne. Que elas fizeram muitas vezes. Mas a referência cruzada deste versículo é Números capítulo 16. Mas não vou ler isto. Pode ler isto. Mas é versículo 41 até 50. Mas murmurar acontece quando a pessoa não tem gratidão. Tem gratidão com Deus por ser salvo? Outras referências são achadas em Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 17, Números capítulo 14 e Números capítulo 17. Vou dizer isto, mais do que isto, mas nestes capítulos a Bíblia diz especificamente que o povo de Israel murmurou.
grande pecado delas. Então, mas já limos, versículo 11, estas figuras foram dadas ou escritas para aviso nosso. Já falamos sobre isto. Espero que vai aprender deste povo de Israel para evitar este cobiça, esta idolatria, este fornicação, também este tentar Deus, também este murmuração. Pecados de Israel, mencionados de Paulo aqui, para mostrar ao povo realmente o egoísmo, a falta de confiança daquele povo. Por quê? Porque ele queria estes coríntios aprender a confiar em Deus. Isto é o que Deus quer conosco também. Espero que vai guardar estes pensamentos. Vamos continuar com Paulo mais sobre estes assuntos, com este povo de Coríntio, na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.